é de nada. Eu fui a Madrid e assisti a mulata torear. Você sabe o que eu vi? Vi o touro que cantou a mulata rebolar. Eu fui a Madrid. Edson Melo. Vai, campeão, essa marchinha mulata em Madrid com Fernando Costa são os últimos acordes deste grande carnaval de 2018. O carnaval não vai se acabar, para o ano ele volta. Mas a difusora fez essa amostragem, esta lembrança querida e gostosa dos grandes momentos do carnaval do Brasil. E essa mulata em Madrid são os últimos acordes do carnaval 2018, aqui na difusora na madrugada. Olá, amigos, 5h41, final deste espetáculo começado às 4 da matina com o capricorniano de 16 de janeiro, morador do conjunto Viver Melhor, Marcos Salles. Ah, moleque! Também na madrugada, o geminiano Ismael Moura da Conceição e este brilhante técnico, esse favo de mel, esse mel de abelha de criatura. Como é o nome dele? É o Ariano Carlinhos Luiz. Ele é nosso irmão em Cristo Jesus Nazareno. Você está aí, prezado irmão e amigo, prezado irmão e amigo campeão de mais este alvorecido, de mais esta alvorada. Viveu mais este momento feliz. Nós somos gratos pela sua muito honrosa audiência, pela sua simpática e querida presença. Somos todos premiados com sua audiência e sua presença. Nós desejamos para o amigo a continuação de uma terça-feira linda, sob todos os pontos de vista, e aqui nos cabe acrescentar. Nós não entendemos a vida sem amor, sem trabalho, sem perdão, sem gratidão, sem as flores da primavera e sem as açucenas do amor. Fiquem todos com Deus, o grande arquiteto do universo e Nossa Senhora Aparecida. E aí? Bom dia, amigos. Bom dia! A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Os destaques desta edição. Fim de semana de carnaval termina com mais de 800 atendimentos em hospitais de Manaus. Mais de 50 motoristas são autuados por embriaguez ao volante, somente nos primeiros 3 dias de carnaval. INSS. No Amazonas, 20.683 ainda precisam fazer prova de vida para manter a aposentadoria. Segurados têm até 28 de fevereiro para realizarem a comprovação e após essa data os benefícios começarão a ser bloqueados. Reino Unido da Liberdade é tricampeão do Carnaval 2018. Criação de Ministério da Segurança Pública após Carnaval. Presidente comenta em Roraima a paralisação das obras do Linhão do Tucuri, que isola o estado do Sistema Elétrico Nacional. Tribunal sul-coreano condena Rasputina a 20 anos de prisão por envolvimento em corrupção com a presidente deposta. Partido no poder na África do Sul dá 48 horas para o presidente de Acosumar renunciar, diz TV estatal. Sobrinho do traficante João Branco é executado com 4 tiros na cabeça dentro de salão de beleza quando cortava o cabelo no bairro Cidade de Deus. Com pés e mãos amarrados, homem é morto com 25 tiros na cabeça no Distrito Industrial 2. É o Jornal da Manhã que começa agora às 5h49. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável, céu nublado e com 24 graus de temperatura. A máxima de hoje não deve ultrapassar os 30 graus. O Clima Tempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 18 milímetros. A umidade do ar é de 89%. Os ventos estão calmos com 11 km/h de velocidade. Hoje é terça-feira, 13 de fevereiro. Chegamos aos 44 dias do ano e faltam 322 para terminar 2018. Dia dos Santos Benigno e Valentim. Dia do Ministério Público Estadual e o Dia Mundial do Rádio. O Dia Mundial do Rádio é celebrado anualmente no dia 13 de fevereiro. O dia foi proclamado pela Assembleia Geral da Unesco em 2011. A data tem o objetivo de conscientizar os grandes grupos radiofônicos e as rádios comunitárias da importância do acesso à informação, da liberdade de gênero e expressão dentro deste setor da comunicação. Entre os meios de comunicação tecnológicos que existem na atualidade,
O rádio continua a ser o que atinge as maiores audiências, continuando a adaptar-se às novas tecnologias e aos novos equipamentos. O rádio funciona seja como uma ferramenta de apoio ao debate e comunicação, na promoção cultural ou em caso de emergência social. O Rio Negro subiu mais 7 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 23 metros e 34 centímetros. Com grande fluxo de passageiros nas estações de embarque e desembarque, são normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O militar de Ponta Pelada também opera sem restrições. 5h51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Vamos às notícias. O fim de semana de carnaval terminou com 854 atendimentos em hospitais da cidade. Os principais casos registrados nas unidades de urgência e emergência são de quedas. Entre a noite de sexta-feira e a madrugada de ontem, segunda-feira gorda de carnaval, 52 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de bebida alcoólica nas ruas de Manaus. Já os mais conscientes decidiram não dirigir depois de ingerir bebida alcoólica e acionaram o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o Detran, que levou em segurança para casa 90 motoristas que pediram ajuda por meio do serviço do Disque Pilec, que é operacionalizado pelo socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. O balanço foi divulgado pelo diretor-presidente do Detran, Vinícius Diniz, que está com mais de 120 agentes mobilizados para as operações de fiscalização da lei seca durante as folias de Momo. No total, o Detran lavrou 297 autos de infração nos primeiros 3 dias do feriado prolongado de carnaval. Foram apreendidos 102 veículos, sendo 65 carros e 37 motocicletas. A maioria das infrações foi relacionada à falta de documentação de motoristas e veículos, além dos casos de embriaguez. Alberto Peregrini, muita gente dirigindo adernada a bombordo com porão cheio d'água, ou seja, embriagada. Pois é, Paulo, que essa época do carnaval, né, Paulo, é muito complicado realmente aí, esses números impressionantes que você acabou de passar aí para os nossos ouvintes, Paulo, e com muito motorista dirigindo embriagado, o número chega a assustar, né, essas pessoas que são presas aí, dirigindo embriagadas. E outra, para você ter uma ideia, Paulo, a noite passada, já entrando para a madrugada, o homem foi preso dirigindo um micro-ônibus, rapaz, micro-ônibus branco. Ele ia fazendo alguns, né, um zigue-zague pela rua, a polícia foi acionada e quando ele foi fazer o teste do bafômetro apontou 0,99% aí de porcentagem de álcool no corpo do homem. Estava completamente embriagado e podendo, né, Paulo, causar um grande acidente aí, quem sabe. Sem dúvida alguma, até um advogado também foi detido ontem por embriaguez. Mas, Peregrini, tivemos muitos acontecimentos na cidade nas últimas horas, além dos atendimentos que foram tantos nas nossas unidades de saúde. Um homem foi morto com 25 tiros, Peregrini. Pois é, Paulo, já nessa madrugada, o crime já está acreditado para a madrugada, para o dia de hoje, terça-feira. O crime aconteceu, Paulo Guerra, na rua Palmeira do Miriti, área do Distrito Industrial 2, na área do bairro também de Nova Vitória. Paulo, esse homem foi jogado de dentro de um carro modelo Siena, e quando ele foi jogado, desceram 2 pistoleiros e atiraram 25 vezes contra a cabeça da vítima, que morreu na hora, morreu com a cabeça completamente estourada na madrugada dessa terça-feira. Pois é, e o homem estava num salão de beleza cortando o cabelo quando de repente adentraram ali alguns homens e o executaram. Era sobrinho do traficante João Branco e, segundo informações, foram 4 tiros na cabeça. Você confirma isso, Peregrini? Pois é, Paulo, o crime ocorrido no bairro Cidade de Deus. E a violência não para. Um bancário foi baleado, tiros, arrastão, em retiro de evangélicos. Bandidos levaram 12 mil reais e 20 celulares do grupo que participava de um culto num sítio na RM10, Peregrini. Pois é, Paulo, os famosos retiros, né? Eu já fiz esse tipo de atividade, as pessoas se retiram da cidade, de meio da folia, e vão para sítios já com aquela estrutura para rede, para um acampamento, né? De evangélicos e tal, e as pessoas ficam lá, Paulo, rezando, ficam orando, ficam brincando, e esses bandidos, né? Foi a primeira vez que eu vejo falar, né? Que eu ouço falar em assalto a retiro, e foi, infelizmente, os bandidos foram inclusive muito violentos, Paulo, chegaram encapuzados, assustando quem estava no local. Ainda bem, Peregrini, que você num desses seus retiros espirituais não foi assaltado. Ainda bem. Ainda bem, Paulo.
Mas, Pellegrini, outros acontecimentos policiais na cidade, muitos acontecimentos, e vamos esperar, porque mais vai acontecer no que se relaciona a atendimentos nos prontos-socorros da cidade, porque o carnaval não terminou, né, Pellegrini? Paulo, e do jeito que as coisas estão indo, né, Paulo, se mantiver esse padrão, vamos ultrapassar aí mais de 1.000 atendimentos nesse carnaval. Pessoal aí com queda de bêbado acertando os outros, fulhão, bêbado, embriagado, drogado, quebrando loja, quebrando carro. Esse negócio de carnaval, Paulo, é preciso que tome uma providência para o ano que vem, que o negócio realmente não é fácil, muita gente com prejuízo, inclusive, em relação a esses fulhões, esses bandidos, né? Alguns deles que se metem no meio de fulhões e acabam aí depredando o patrimônio das pessoas e não tem nada a ver com essa festa profana. Isso aconteceu no Vieira Alves, não foi na festa do Gargalo não, que a Rádio Difusora transmitiu, foi uma outra banda que era realizada ali, e os bandidos verdadeiros bandidos que participavam da folia saíram quebrando tudo, Pellegrini. Pois é, Paulo, é uma banda que aconteceu no meio da rua, a banda do Gargalo, Paulo, uma banda bacana, uma banda que acontece dentro de um estabelecimento, é um local fechado, um local reservado, com muita segurança. Mas a outra banda que fizeram no meio da rua, essa daí causou prejuízo. Era gente dando murro com luva de ferro em para-brisa de carro, era nego riscando o carro, quebrando portas, depedrando tudo que vinha pela frente. Pois é, Pellegrini, por isso que tiraram aquela banda, era do Galo que realizava lá na Avenida das Torres, né? Pois é, aquilo ali também, Paulo, pelo amor de Deus, o que tinha de ocorrência ali, eu lembro que no ano passado foi até estupro aconteceu, morte, etc. Alberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na cidade nas últimas horas. O tempo é instável, não é, Alberto, onde você está? E nublado, Paulo, bem escurão ainda, nós tivemos aí chuva na madrugada, encontramos pista molhada no caminho que nós fizemos para o Instituto Médico Legal, agora já estamos aqui no pronto-socorro João Lúcio, tá bom para dirigir, viu, Paulo? Pouco carro na pista, os semáforos estão funcionando, uma beleza realmente o trânsito nesse momento, não que nos outros dias não seja, na Avenida Grande Circular, por exemplo, num dia comum, Paulo, no dia útil, numa hora dessa, o negócio não é fácil. Mas hoje tranquilo, muito tranquilo o trânsito até o presente momento. Até daqui a pouco. Ok. 5:58. O chamado comércio do centro de Manaus vai funcionar hoje de 9 às 13 horas. Os shoppings, em sua maioria, abrem suas praças de alimentação às 12 horas. Amanhã, quarta-feira de cinzas, o comércio em geral abre às 12 horas, assim como os bancos que terão expediente reduzido de 12 às 15 horas. Hoje tem festa para a criançada na praça de alimentação do Eldorado, a conhecida Praça do Caranguejo. Como acontece todos os anos, o tradicional Carnaval das Crianças, promovida pelo vovô Gabriel Arraquian, terá no palco um conjunto de sopro que interpretará a marchinha de carnaval de todos os tempos. O vovô Gabriel, que faz esse evento desde 1945, claro, em outro local, fez questão de ressaltar a ajuda de amigos para a realização dessa brincadeira de carnaval para a criançada, que começa às 16 horas. 6:04 em Manaus. Thaís Gama tem informações sobre o funcionamento das galerias. Durante o feriado prolongado de carnaval, as galerias dos Remédios e Espírito Santo e o Shopping Felipe Dal terão um horário de funcionamento alterado, de acordo com a Subsecretaria Municipal do Centro Histórico. A exceção será o Mercado Municipal Adolfo Lisboa. A Galeria Espírito Santo, localizada na rua Joaquim Sarmento, esquina com a 24 de maio no centro, funciona nesta terça-feira de carnaval, mas as atividades começam às 9 horas da manhã e encerram mais cedo, à 1h da tarde. Na quarta-feira de cinzas, no dia 14, a galeria volta a abrir normalmente a partir de 8 horas da manhã. A Galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, no centro de Manaus, também não abre suas portas. Já na quarta-feira de cinzas, o funcionamento da Galeria dos Remédios será a partir de 8 horas da manhã. O Shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã, na zona leste de Manaus, só funciona na quarta-feira de cinzas a partir do meio-dia. O Mercado Municipal Adolfo Lisboa, que fica na Avenida Lourenço Braga, no centro, abrirá as portas normalmente todos os dias da quadra carnavalesca, bem como na quarta-feira de cinzas.
O horário de funcionamento do mercado é de 6 horas da manhã às 5 horas da tarde. A região central irá funcionar nesta terça-feira de 9 horas da manhã até 1 hora da tarde. Eu sou Thaís Gama para o Jornal da Manhã. 6 horas e 5 minutos em Manaus. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas adiou a data de início dos cursos técnicos e especializações técnicas em andamento. Os cursos que estavam previstos para começar no dia 5 de fevereiro terão início no dia 19. Em nota, o CETAM informou que a alteração se deu em virtude de ajustes logísticos e operacionais para instrutores que se deslocarão para o interior. E vamos saber como está o carnaval lá pelas bandas de Iranduba, J. Rai. Depois do Cacau Folia, promovido pela Prefeitura de Iranduba na noite de domingo no Porto de Cacau Pireira, e do bloco do Pau Mole, que agitou os foliões aqui na sede do município até a madrugada de ontem, hoje o carnaval fica por conta do Bloco das Virgens. Relacionado entre os mais tradicionais aqui da cidade, o bloco traz para a avenida este ano o tema As Virgens na Floresta. Os foliões vão se concentrar a partir das 16 horas de hoje na Avenida Alton Furtado, no bairro Cidade Nova, e a festa vai seguir pela noite adentro. E o carnaval não termina amanhã por aqui. A secretária de Cultura de Iranduba, a professora Raquel de Queiroz, anunciou ontem que o desfile dos blocos que estava previsto para hoje na Avenida Amazonas foi transferido para o próximo sábado. A prefeitura promete um grande carnaval que terá como ponto de concentração a Praça dos Três Poderes. De Iranduba, J. Rai para o Jornal da Manhã. Iranduba está imitando a Bahia. 6 horas e 7 minutos. A Cooperativa de Produção da Agricultura Familiar do Jatuá recebeu um caminhão do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, que visa fortalecer o desenvolvimento e crescimento da produção agrícola na comunidade Cajuçara, localizada no quilômetro 46 da estrada M254. A partir da articulação do prefeito Anderson Cavalcante junto ao governo do estado do Amazonas, foi possível conceder esse benefício para mais de 100 agricultores do município. A presidente de honra do FPS, Mônica Mendes, esteve representando o governador Amazonino Mendes e destacou que o setor primário precisa desse apoio para conseguir desenvolver importantes projetos que vão melhorar a vida das famílias amazonenses. O investimento feito pelo governo do estado através da FPS foi de mais de R$97 mil, benefício que facilitará a escoação dos produtos agrícolas que antes contava apenas com a logística da Prefeitura Municipal de Altazes. A Copa Fija, a cooperativa, fomenta a produção de mandioca e derivados, além de macaxeira, banana, pacovã, melancia, couve, entre outros. O prefeito Anderson Cavalcante esteve acompanhado pela primeira-dama Dive Pinheiro e enfatizou que o setor primário tem sido valorizado em sua gestão e, junto com o vice-prefeito Marcelo Tupinambá, não tem medido esforços para conseguirem benefícios para a classe que vem se fortalecendo dia após dia. 6 horas 9 minutos em Manaus. Vamos saber o que está acontecendo em Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. As chuvas que têm caído nos últimos dias em Manacapuru têm deixado muitos moradores apavorados, principalmente aqueles que moram em área de risco, onde podem ocorrer desbarrancamento. O bairro da Terra Preta é um dos locais mais propícios para esses fenômenos. Lá, pelo menos 3 casas foram interditadas pela Defesa Civil esta semana, depois que parte do terreno desabou, deixando as famílias desesperadas. Uma equipe da Defesa Civil esteve no local, tomando as devidas providências para isolar e desocupar a área, retirando as famílias para locais mais seguros. Apesar de todo o desespero, não houve vítima e tudo correu bem. E hoje tem carnaval na Arena do Parque do Ingá. O Bloco da Maisena faz sua festa na expectativa de levar alegria a milhares de foliões que já se preparam para a despedida do Carnaval 2018. O Bloco da Maisena é um dos momentos mais esperados para o encerramento da festa momesca. A grande festa começa logo mais a partir das 17 horas e se estenderá até as 2 da madrugada. E aí, Paulo Garra, é só esperar a quarta-feira de cinzas para cair no bloco da fuleiragem do nosso amigo Bixaba. Para o Jornal da Manhã, a rede difusora de rádio Zegdeg. 6 horas 10 minutos em Manaus.
A Escola de Samba Reino Unido da Liberdade conquistou o tricampeonato do Carnaval 2018 com o tema A Festa é de Todos. A agremiação conquistou 178,3 pontos, ficando à frente da vice-campeã Vila da Barra e da terceira colocada Unidos do Alvorada. Reino Unido da Liberdade desfilou na avenida com enredo Ao Mestre com Carinho na Escola da Vida, eu sou professor, em homenagem aos profissionais da educação. Com o enredo Grito, a Vila da Barra conquistou o segundo lugar com 177,1 pontos. Em terceiro ficou a Unidos do Alvorada com 176,5, seguida pela Vitória Régia 75,9, Grande Família 75, Mocidade Independente de Aparecida 174,9, Andanças de Ciganos 174,7 e Sem Compromisso 169,40. Com a volta do acesso e descenso no Carnaval 2018, a Sem Compromisso é rebaixada para o grupo de acesso. A colocação do grupo especial ficou assim: primeiro, Grêmio Recreativo Escola de Samba Reino Unido da Liberdade. Segundo, Grêmio Recreativo Escola de Samba Vila da Barra. Terceiro, Unidos do Alvorada. Quarto, Vitória Régia. Quinta colocação para a Grande Família. Sexta colocação para a Mocidade Independente de Aparecida. Sétima posição para Andanças de Ciganos e oitava posição para a rebaixada Sem Compromisso. 6:11. Exaltando as raízes musicais brasileiras, a primeira edição do Festival Musical Carnaval das Tradições acontecerá nesta quarta-feira de cinzas a partir das 17 horas no Largo de São Sebastião, Centro Histórico de Manaus. O evento, que é uma realização da Secretaria de Estado de Cultura, terá acesso gratuito e encerrará a programação do Carnaval deste ano. E atenção, beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS devem procurar as agências bancárias para fazer a comprovação de vida. No Amazonas, 20.683 ainda não realizaram a comprovação. Quem não fizer a comprovação de vida no tempo previsto poderá ter seu pagamento interrompido. Segurados têm até 28 de fevereiro para realizarem a comprovação de vida. Após essa data, os benefícios começarão a ser bloqueados. Os beneficiários que não puderem ir até as agências bancárias por motivos de doença ou dificuldades de locomoção podem realizar a comprovação de vida por meio de um procurador devidamente cadastrado no INSS. Os bancos estão comunicando aos beneficiários sobre a comprovação de vida por meio de mensagens informativas disponibilizadas nos seus caixas eletrônicos e sites na internet. Com o tema Fraternidade e a Superação da Violência, será lançada amanhã a campanha da Fraternidade 2018. A programação de abertura, que vai ocorrer às 18h30 na Praça da Matriz. A programação começa com a peça teatral das Meninas em Situação de Risco da Casa Mamãe Margarida, que vão demonstrar que é possível superar a violência. Depois segue com música a entrada da cruz, símbolo da reconciliação, superação e de amor. Depois a distribuição de flores para simbolizar a nossa aliança com a paz e a fraternidade. Polícia. Após balear o bancário Matheus Araújo durante roubo a um retiro evangélico na noite do último domingo, um dos assaltantes disse: "Tomara que Deus perdoe o que estou fazendo", conforme relato de testemunhas. O crime foi à noite, durante culto em um acampamento onde um grupo de aproximadamente 100 pessoas, sendo 15 crianças, se reuniam para o recesso de carnaval no sítio Dalva Andrade, localizado no quilômetro 58 da M10. Do local, os bandidos levaram cerca de R$12.000 e 20 celulares às vítimas. Ao chegarem ao local, 3 homens encapuzados e armados renderam um dos trabalhadores e uma mulher que preparava o jantar dos membros da congregação. Após o roubo, os criminosos ainda atiraram nos pneus dos carros dos fiéis e fugiram em um veículo de um dos membros da congregação Fiat Uno de placa do Rio de Janeiro, que pertence a um casal que está na cidade há 2 semanas. 2 horas depois, o veículo foi encontrado em um ramal nas proximidades do sítio. 3 homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas, roubo e homicídios em Coari. Segundo informações da Polícia Militar, o grupo tinha como base casas onde funcionavam bocas de fumo. Com eles foram apreendidas drogas, arma, munições, motores de barco e um aparelho de televisão. O primeiro a ser preso foi um bandido de 19 anos. Ele havia sido denunciado por um homem preso há 2 semanas. O suspeito levou os policiais até um flutuante no Lago de Coari. O bandido de 19 anos tem passagens anteriores pela polícia. Os outros 2 comparsas estavam com ele e também foram presos. Com o trio foram apreendidos uma pistola calibre 9mm de fabricação belga, 3 munições calibre 9mm,
tiros, 2 motores de voadeira, 15 porções de drogas, sendo alguma de maconha do tipo skunk e pedra de pasta base de cocaína, 2 celulares, uma balança de precisão, 2 tanques de combustível e uma televisão. 2 homens a pé, um deles armado, renderam o empresário Paulo Bruno Michele de Oliveira, de 22 anos, quando ele chegava em casa por volta das 18h30 de ontem na rua Doutor Thomas 402, no bairro Nossa Senhora das Graças. De acordo com o pastor João Paulo Silva de Oliveira, pai de Paulo Bruno, os bandidos roubaram um Fiat Siena importado modelo 2013-2014 de cor prata, placas OAC 8012 e chassi 62804. Durante o assalto também foram levados os documentos pessoais do empresário e do veículo, além de um aparelho celular. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. Qualquer informação sobre este Fiat Siena de cor prata, placas OAC, repetindo 8012, pode ser dada pelo telefone WhatsApp 99-103-4060. De outubro de 2017 até a primeira semana de fevereiro deste ano, a Polícia Civil cumpriu cerca de 1.000 mandados de prisão que estavam abertos contra detentos do sistema prisional do estado. Os números são da Operação Rio Amazonas, que teve sua 5ª fase deflagrada na semana passada. A situação penal de detentos de todas as unidades prisionais está sendo atualizada, evitando que presos perigosos que respondem por diversos crimes acabem sendo liberados. 6h19. O sobrinho do narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, foi executado na tarde desta segunda-feira dentro de um salão de beleza localizado na rua Ouro, comunidade Braga Mendes, no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. A motivação ainda é desconhecida pela polícia. Ele foi identificado como Francisco Adelândio Marques Carioca, o neném de 34 anos. O homem cortava o cabelo no momento em que foi assassinado. O caso foi atendido pela 13ª Companhia Interativa Comunitária SICOM, que chegou ao local e isolou a área para os procedimentos cabíveis da perícia, da Polícia Civil e também do Instituto Médico Legal. Conforme peritos do Departamento de Polícia Técnico Científico, neném foi atingido por ao menos 4 tiros na cabeça. Ele morreu de bruços e não teve defesa. Segundo informações de testemunhas, 2 homens praticaram o crime, entretanto não souberam dar mais detalhes sobre a execução. Agora 6h20 em Manaus. Alberto Pellegrini traz outras informações do que aconteceu nas últimas horas na cidade. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Eduardo Silva, vamos falando de pronto-socorro. No pronto-socorro, 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. No bairro Nossa Senhora das Graças, outras 3 pessoas deram entrada também vítima de agressão física. 2 pessoas deram entrada vítima de acidente de trânsito, uma por atropelamento, outra por queda de moto. No pronto-socorro João Lúcio, a situação também não foi diferente, Paulo Guerra. Uma pessoa deu entrada vítima de facadas pelo corpo. Esse homem levou uma facada na barriga no bairro Zumbi dos Palmares e deu entrada por volta de 20h15. Era noite de ontem. No pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de uma paulada no abdômen. Ele estava passando pela rua quando foi abordado por 2 homens e um deles deu-lhe uma paulada que pegou na barriga. Ele deu entrada também no Platão Araújo em estado grave. Além da paulada, ele também ainda foi atingido a murros, chutes, socos e pontapés. Não se sabe ainda quem foi que agrediu esse homem que tem 26 anos de idade. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a Rocan mais uma vez agindo na cidade. A polícia militar, através do batalhão Rocan, prendeu a noite de ontem homens que estavam com arma, estavam também vendendo droga na área da zona norte da cidade. Ocorrência que nos foi passada agora de madrugada pelo subcomandante-geral da Polícia Militar, Coronel Cavalcante. Essa dupla estava aí fazendo, na verdade, um casal, né? Estava fazendo entrega de droga, vendendo droga com arma na área principalmente da Cidade Nova. Em outra ocorrência realizada aí pela Rocan, a polícia
do 2º Batalhão de Choque efetuou a prisão de 2 indivíduos também com armas e drogas. Isso aconteceu na área da Cidade Nova. A Rocan também prendeu 4 homens que estavam vendendo drogas, estavam também com uma arma de grosso calibre. Isso aconteceu na área também da zona norte de Manaus. Mais uma vez a Rocan agindo forte na cidade. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. No Instituto Médico Legal deu entrada de Suzura, já informou nessa edição o corpo de um homem morto na Cidade de Deus à tarde de ontem. Departamento de Perícia Técnica Científica, bem como a equipe de profissionais do IML, fizeram a remoção do corpo. Agora, Paulo e ouvintes do Jornal da Manhã, madrugada de hoje, Distrito Industrial 2. Um homem, até o presente momento não identificado, foi jogado de um carro modelo Siena. Ele estava com mãos e pés amarrados e amordaçados. Os homens, após jogarem o homem no asfalto, atiraram 25 vezes contra a cabeça da vítima. Foram 25 tiros. O homem não teve chance de defesa e acabou morrendo na hora. O carro tumba do Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo por volta de 2h35. Era madrugada de hoje. A vítima, até o presente momento, não foi identificada. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 72 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Cuca é o escolhido pela diretoria do Atlético Mineiro para assumir o comando técnico do time. Quem revelou a preferência foi Alexandre Galo, diretor de futebol do clube, que disse ter conversado com o técnico nesta segunda-feira. Ele disse que já tem passagens compradas e vai assistir com a família a Copa do Mundo na Rússia e até lá nada de trabalho. O novo centroavante do Grêmio já está em solo gaúcho. Hernande Brocador, de 31 anos, desembarcou em Porto Alegre na noite desta segunda-feira no aeroporto Salgado Filho e deve realizar exames médicos nesta terça-feira, antes de assinar o contrato até o fim do ano com o tricolor. Ele estava no Bahia, onde havia marcado 3 gols na semana passada durante a vitória por 6-1 sobre o Vitória da Conquista pelo Campeonato Baiano. Com um mistério na escalação, o Grêmio desembarcou em Buenos Aires na tarde desta segunda-feira. Na terça, Renato comanda o último treino na Casa Amarela do Boca Juniors antes do reconhecimento do Estádio Libertadores da América, palco da decisão. Independiente e Grêmio começam a decidir a Recopa na quarta-feira, amanhã às 22 horas, no horário de Brasília. A volta está marcada para o dia 21 na Arena em Porto Alegre. A rivalidade acusada entre Botafogo e Flamengo nos últimos anos ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira. O Alvinegro comunicou à Ferge que não irá disponibilizar o estádio Newton Santos para a realização da final da Taça Guanabara entre Flamengo e Boa Vista. Com o Maracanã voltando para shows durante o mês, a tendência é que a partida, marcada para as 17 horas de Brasília do próximo domingo, seja disputada no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Botafogo considera barato o aluguel de R$100 mil do estádio, preço previsto no arbitral para jogos de um grande contra time de menor expressão. Nos clássicos, o valor é de R$200 mil. O Tribunal de Disciplina da Conmebol divulgou na noite de ontem as punições para Independiente da Argentina e Nacional do Uruguai por atos de suas torcidas nos jogos contra Flamengo e Chapecoense, respectivamente. No final de 2017, no jogo de ida da final da Copa Sul-Americana, torcedores argentinos foram filmados imitando macaco para os rubro-negros. E no mês passado, no jogo da pré-Libertadores na Arena Condá, uruguaios fizeram um gesto lembrando o avião em alusão à queda do voo do time em 2016. Os dois clubes pediram desculpas oficialmente, mas não escaparam de punições. O Independiente foi multado em $15 mil, cerca de R$49.300, e advertido para sanções mais severas em caso de reincidência. O Nacional do Uruguai, por sua vez, além de ter sido advertido e multado em $80 mil, aproximadamente R$263.300,
foi proibido de ter torcida visitante pelas próximas 3 partidas da Libertadores ou Sul-Americana. Champions League tem Real Madrid e Paris Saint-Germain nesta quarta-feira de cinzas. Cristiano Carlos. Enquanto os foliões brasileiros se preparam para o último dia de carnaval, os amantes do futebol começam a se voltar para a Liga dos Campeões da Europa. Nesta terça-feira, Juventus e Tottenham e Basel e Manchester City abrem as oitavas de final da Champions. Em verdade, podemos considerar esses 2 jogos como aperitivos para o confronto mais esperado do início deste ano no mundo entre Real Madrid da Espanha e Paris Saint-Germain da França. O melhor jogador do planeta, Cristiano Ronaldo, e o maior craque brasileiro da atualidade, Neymar, vão se enfrentar nesta quarta-feira de cinzas, às 5h45 da tarde, pelo horário de Brasília. Será o primeiro jogo entre os 2 times nas oitavas de final da Champions. O Real busca seu 13º título da Liga. Já o Paris ainda tenta a sua primeira conquista. Além disso, a rodada inicial das oitavas da Champions terá os confrontos entre Porto e Liverpool, Sevilha e Manchester United, Shakhtar Donetsk e Roma, Chelsea e Barcelona e Bayern de Munique e Besiktas. De Brasília, Cristiano Carlos. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, recebeu um relatório sigiloso da Polícia Federal que alerta para o risco de parcerias entre políticos e chefes do narcotráfico para as eleições deste ano. A Polícia Federal diz que, além do risco de criminosos elegerem um representante direto, há o perigo dessas organizações interferirem para impedir a campanha de candidatos que não sejam apoiados por traficantes milicianos. Os estados do Amazonas, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro são identificados como situações de risco. 6h34. Os principais índices acionários da China se recuperaram nesta terça-feira, uma vez que os mercados de ações globais parecem ter ganhado força após a forte onda de vendas da semana passada. A confiança também foi ajudada por sinais de apoio do governo e empréstimos bancários recordes em janeiro. O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, teve alta de 1,19%, enquanto o índice de Xangai subiu 1%. A Polícia Federal investiga no âmbito da Operação Tesouro Perdido o elo entre o bunker dos 51 milhões de reais atribuídos aos irmãos Lúcio e Gedel Vieira Lima e supostos esquemas de corrupção na Caixa Econômica Federal. Os investigadores apreenderam atas da instituição na casa da mãe do ex-ministro, de acordo com o relatório que o Estado teve acesso. O documento mostra que a Caixa Econômica Federal liberou 5,8 bilhões em créditos a empresas investigadas. Do total, 4,4 bilhões de reais foram destinados a empresas da holding JIF. A mãe do ex-ministro, Marlúcia Quadros Vieira Lima, também é uma das denunciadas na investigação. A denúncia foi feita em dezembro de 2017 pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, no âmbito da Tesouro Perdido. O governo deve editar nesta quarta-feira ou no máximo quinta-feira uma medida provisória para criar um grupo responsável por coordenar assuntos relacionados à migração de venezuelanos em Roraima. O anúncio foi feito ontem pelo presidente Michel Temer em reunião com líderes políticos do estado em Boa Vista. Temer interrompeu os dias de descanso na base naval da Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, onde passa o carnaval com a família. Após a reunião, Temer retorna à base naval da Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro. A redistribuição dos venezuelanos que chegam no Brasil pela fronteira com Roraima para outros estados brasileiros vai focar na oferta de trabalho para que profissionais do país vizinho atendam aos próprios imigrantes. De acordo com o ministro da Justiça, Torquato Jardim, a ideia é promover uma certificação do governo brasileiro para que os profissionais de saúde atendam apenas aos venezuelanos. A Polícia Federal deverá pedir a prorrogação do prazo de um inquérito no qual o presidente Michel Temer é suspeito de beneficiar a empresa Rodrimar na renovação de concessões no Porto de Santos, num decreto editado em maio do ano passado. O prazo termina no próximo dia 20, mas, de acordo com investigadores, apesar de a apuração ter avançado, ainda é preciso esclarecer alguns pontos. Há diligências em andamento e várias outras pendentes. O aeroporto London City, situado no leste da capital britânica, retomou seus serviços hoje
após permanecer fechado ontem devido à descoberta de uma bomba de 500 quilos da Segunda Guerra Mundial no rio Tamsa. O artefato foi encontrado no último domingo de madrugada durante a realização de obras no aeroporto. A insólita descoberta fez com que o aeroporto tivesse que cancelar todos os serviços programados e cerca de 16 mil passageiros se viram afetados. A bomba será transferida durante a manhã a um local seguro por especialistas em desativação de explosivos e mergulhadores da Marinha Britânica, que farão uma explosão controlada do projétil de fabricação alemã de 1,5 metros de comprimento. O avião de passageiros AN-148, que caiu nos arredores de Moscou com 71 pessoas a bordo, tinha passado em janeiro por uma revisão completa de manutenção, informou nesta segunda-feira a Saratovsky Avialine, companhia aérea proprietária da aeronave. A revisão, conhecida como tipo C, é realizada a cada 2 anos e inclui, entre outras checagens, a revisão do motor, da fuselagem e das asas, afirma um comunicado divulgado pela companhia aérea baseada na cidade de Saratov, que suspendeu os voos de todos os seus Antonov 148. A aeronave passou, além disso, pela revisão de manutenção obrigatória que se deve fazer antes de cada voo, sem que se detectasse nenhuma falha, acrescentou aquela companhia aérea. Um tribunal da Coreia do Sul condenou nesta terça-feira a 20 anos de prisão Choi Soon-sil, apelidada de Rasputina, por causa de seu papel no esquema de corrupção que escandalizou o país asiático e custou o posto da ex-presidente Park Geun-hye. Choi, de 61 anos e amiga íntima de Park, tinha 18 acusações, entre elas abuso de poder, coação e suborno, pelos quais a promotoria tinha solicitado uma pena de 25 anos de cadeia. Vanessa Trump, nora do presidente americano, e outras 2 pessoas foram levadas para um hospital de Manhattan por precaução nesta segunda-feira, depois que uma carta suspeita contendo uma substância não identificada foi enviada para o apartamento dela, disseram autoridades de alto escalão e funcionários da administração da cidade a veículos como a Associated Press e a NBC News. A polícia informou à Associated Press que Vanessa abriu o envelope e se sentiu mal, mas um teste preliminar indicou que o pó não se trata de um produto perigoso. Entre as outras 2 pessoas que também foram ao hospital estava a mãe de Vanessa Trump, embora ela não se queixasse de sintomas, disse o porta-voz da polícia. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos denunciou nesta segunda-feira em um extenso relatório o alarmante enfraquecimento dos direitos humanos e da democracia na Venezuela, que se intensificou nos últimos 2 anos. Nesta análise divulgada em Washington e centrada sobretudo em 2017, a CIDH considera que as graves ingerências dos poderes executivo e judiciário no poder legislativo são um dos fatores-chave da crise venezuelana. O líder norte-coreano Kim Jong-un recebeu nesta segunda-feira a delegação norte-coreana que foi à Coreia do Sul para os Jogos Olímpicos de Inverno e afirmou que é importante manter o clima de reconciliação com o país vizinho, informa a agência de notícias estatal KCNA. Durante a visita à Coreia do Sul, a delegação da Coreia do Norte, liderada pela irmã de Jong-un, Kim Yo-jong, entregou uma carta em nome do líder, convidando o presidente Moon Jae-in para uma reunião em Pyongyang. O Partido Congresso Nacional Africano deu um prazo de 48 horas para o presidente Jacob Zuma renunciar, segundo informa hoje a TV estatal da África do Sul, a SABC, citando fontes. De acordo com a TV, o partido também decidiu que irá tirar Zuma do poder caso ele não renuncie. O Conselho Nacional Executivo esteve reunido por mais de 13 horas. Segundo reportou a CABC, antes de a reunião terminar, o novo líder do ANC, Cyril Ramaphosa, saiu do hotel em que era realizado o encontro e foi aos escritórios de Zuma para informá-lo sobre a decisão do partido. O ANC passa por uma crise política gerada pelas negociações sobre a saída do presidente sul-africano da liderança do partido, anunciada em dezembro. De acordo com a agência F, Zuma é alvo de várias acusações, incluindo quase 800 por corrupção relativa a contratos de armas do final dos anos 1990 ou as investigações por ter usado o Estado para favorecer empresários vinculados com concessões públicas milionárias. O presidente Michel Temer comentou em Roraima a construção do chamado Linhão de Tucuruí, que são linhas de transmissão de energia elétrica entre Manaus e Boa Vista, para incluir Roraima no sistema interligado nacional. As obras estão paralisadas porque no fim do ano passado a Justiça anulou a licença prévia expedida pelo IBAMA
para a construção. A decisão foi concedida a partir de um pedido do Ministério Público Federal que pediu a intervenção judicial porque a linha de transmissão passa pela terra indígena Vaimiria-Troari. A construção é questionada desde 2013. Segundo Michel Temer, a cada momento surge uma nova complicação judicial que isola Roraima sob o ângulo da energia. O presidente disse que vai trabalhar com o Ministério da Justiça e a Advocacia Geral da União para conseguir liberar a obra. Temer também questionou o constante bloqueio feito pelos índios com o uso de correntes na BR-174 que liga Manaus a Boa Vista para impedir o tráfego de veículos. De acordo com o ministro da Justiça, Torquato Jardim, o caso deve ficar suspenso até que ocorra uma reunião com as lideranças indígenas marcada para março. O presidente Michel Temer planeja anunciar após o carnaval a criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. A nova pasta deverá ser criada por medida provisória. Uma das atribuições do ministério será desenvolver ações de combate à criminalidade. A criação de uma pasta da Segurança Pública foi proposta pelo ministro da Justiça, Torquato Jardim, e vem sendo debatida desde novembro de 17. Além do Torquato e Temer, participaram das discussões os ministros Raul Jungmann da Defesa, Sérgio Etgoyen, Gabinete de Segurança Institucional. Na semana passada, Temer bateu o martelo em razão do agravamento da crise de segurança. O texto da MP, inclusive, já está pronto e o governo avalia nomes para a função. Para ou pela proposta, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, e Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp, saem da alçada do Ministério da Justiça e ficarão subordinados ao novo ministério. A pasta contará com a estrutura já existente no Ministério da Justiça. Já o Ministério da Justiça seguirá desenvolvendo políticas preventivas de combate às drogas e programa de recuperação de ativos no exterior, de política de estrangeiros e refugiados, defesa do consumidor e antitruste, truste e políticas antipirataria. A criação de uma pasta exclusiva para cuidar da segurança pública é incentivada por parlamentares da chamada bancada da bala no Congresso Nacional. Em janeiro de 2017, após registro de chacinas em presídios, parlamentares da Comissão de Segurança Pública da Câmara pediram a Temer a criação desse ministério. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Rio vive carnaval em meio a arrastões, brigas e tiroteios. O que diz a Folha de São Paulo? Temer não disse se Segovia tem condição de seguir à frente da Polícia Federal. Principal matéria de capa do estado de São Paulo. Brasil dobra controle militar sobre refugiados na fronteira com a Venezuela. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Desfile da Tuiuti com Temer Vampiro se torna o assunto mais comentado na web. O valor econômico. STF deve restringir uso de auxílio moradia por juízes. Estado de Minas. Senadora Gleisi Hoffmann vê apoio ao PT em música e comete gafe no carnaval. No Recife, Jornal do Comércio. Carnaval de Olinda tem encontro de maracatus e bonecos gigantes. Fortaleza Diário do Nordeste. Mistura de ritmos dá o tom do carnaval no aterrinho da praia de Iracema. Porto Alegre, 0 hora. Palocci pede que Fachin libere seu pedido de liberdade para plenário do STF. O Brasil Econômico. Uber forçará motoristas a tirarem pausa depois de 12 horas no volante. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai, Thaís Gama, Cristiano Carlos e Alberto Pellegrini com o noticiário policial. A operação de áudio foi de Marcos Salles e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 6 horas. Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência, Valdir Correia e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Voltei às 6 horas e 54 minutos da manhã, 6 minutos nos separando das 7 horas, minha gente. Muito bom dia. Então, bom dia, dona terça-feira. Terça-feira, 13 de fevereiro de 2018. Então, chegamos aos 44 dias do ano e que para terminar 2018 ainda faltam 322 dias. Hoje se comemora
o dia dos santos Benigno e Valentim. Também comemoramos o dia do Ministério Público Estadual e o dia mundial do rádio, minha gente. O dia mundial do rádio é celebrado anualmente no dia 13 de fevereiro, portanto a data de hoje, e o dia foi proclamado pela Assembleia Geral da Unesco em 2011. Choveu muito ontem, né? Pois é, eu tinha alertado, até sexta-feira vai ter muita chuva. Manaus, mais uma vez, amanhece de tempo instável, céu nublado, de madrugada tivemos temperatura de 24 graus. A máxima de hoje não deve ultrapassar os 30 graus, significa então que vem mais chuva. Falando em chuva, o Instituto Clima Tempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 18 milímetros hoje. Ontem a previsão era de 23. É muita água, minha gente. Falando em água, o Rio Negro subiu mais 7 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem 23 metros e 34 centímetros. Há pouco, no Grande Jornal da Manhã, com credibilidade, com responsabilidade, a informação valorizada ao comando dele, Paulo Guerra e equipe, destacou que, com grande fluxo de passageiros nas estações de embarque e desembarque, são normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O militar de Ponta Pelada também opera sem restrições. Vamos conferindo, vamos ficar juntos. Aqui não tem história de feriado, pra gente é sempre normal, com muito prazer, com muita alegria e respeito aos queridos ouvintes. A nossa programação sempre ao vivo. Vamos até as 10 horas da manhã de hoje. O que for surgindo local nacional ou internacional, ninguém vai descontar, não. Você ouve aqui no padrão da difusora do Amazonas. Eu já tenho os destaques de momento e vamos conferindo o que for surgindo em qualquer lugar do planeta. Já vamos destacando, atenção a quem possa interessar, é uma matéria boa. Precatórios do INSS vão ser quitados mais cedo neste ano. Então, atenção, aposentados e pensionistas do Instituto do Seguro Social, INSS, que ganharam ações e têm precatórios, receberão mais cedo, segundo informações do Conselho de Justiça Federal. É o seguinte: os pagamentos de precatórios previdenciários superiores a 60 salários mínimos começarão a ser feitos entre final de março e a primeira quinzena de abril. No ano passado, esses pagamentos começaram em junho. Então espalhe a informação que você ouviu aqui no padrão de rádio da difusora. Precatórios do INSS vão ser quitados mais cedo, portanto, no ano agora de 2018. A hora, maestro? 6h58 é a hora em Manaus. Trabalhamos ainda em nível nacional, trazendo a seguinte informação. Assinado há quase 2 meses, o acordo que compensará as perdas da caderneta de poupança com planos econômicos dependerá do plenário do Supremo Tribunal Federal para entrar em vigor. Bem, responsável por validar a principal ação que encerrará os processos na Justiça, o ministro Ricardo Lewandowski informou que vai submeter a decisão aos demais ministros, no total, portanto, de 11 ministros. 6h59 é a hora em Manaus. A defesa do ex-ministro Antônio Palocci pediu ao ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal que libere novamente para julgamento do plenário seu pedido de liberdade. O julgamento de habeas corpus do ex-ministro da Fazenda estava previsto para ser analisado em novembro do ano passado, mas foi suspenso a pedido da defesa. É bom lembrar que Palocci está preso em Curitiba, isso desde setembro de 2016, viu, minha gente? Quando foi alvo da 35ª fase
da Lava Jato, e essa matéria vai merecer um reforço daqui a pouquinho, já vou separar. Muito bem, agora pontualmente 7h da manhã em Manaus, 9 em Brasília, Rio, São Paulo e 6h da manhã em Rio Branco, no Acre. E carnaval, Reino Unido, hein? Chega o tricampeonato. A Escola de Samba Reino Unido da Liberdade conquistou o título de tricampeã do Carnaval de Manaus, com homenagem aos professores, com enredo ao mestre com carinho, da Escola da Vida, Eu Sou Professor. A agremiação foi a 5ª desfilagem na madrugada do último domingo. A tricampeã acumulou 178,3 pontos. E a escola fez deu um show. Levou para a avenida mais de 4.500 brincantes, 3 carros alegóricos e um módulo. O Grêmio Recreativo Escola de Samba, portanto, Reino Unido da Liberdade, chega ao 12º título no Carnaval de Manaus. Então, o Reino Unido da Liberdade comemora merecidamente o seu tricampeonato. 7h mais 1 minuto é a hora em Manaus. Matéria que me chamou a atenção, recebi até ontem esta matéria, é o seguinte, e fala do prefeito de Manaus. O Arthur tá numa briga aí contra um gigante que é São Paulo, Geraldo Alckmin, mas não é porque seja de Manaus que a gente puxa pra cá não, mas o Arthur, comparando talento histórico, político, ele, Geraldo Alckmin, o Arthur tá bem acima, essa é uma realidade. Bem, e um dos maiores especialistas brasileiros em políticas sociais, que é o Marcelo Reis Garcia, ele publicou em artigo que afirma o seguinte: ser heróica a luta do prefeito de Manaus, com Arthur Neto, pela realização das prévias do PSDB para a candidatura à presidência da República. Cita ainda: ao defender a candidatura do prefeito de Manaus, Garcia ressalta que o país precisa de diálogo e de ideias e não de verdades moldadas pela elite lá de São Paulo. Isso em referência ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que também pretende se lançar candidato à presidência pela legenda. E que o Arthur é um quadro histórico e aguerrido, que foi um bravo na oposição ao governo Lula em 2010 e foi alvo principal de Lula via gravações de telefone, que pedia ao eleitor amazonense e aos poderosos do Amazonas no poder naquele período que votassem qualquer um menos em Arthur. O Arthur acabou, tomaram aquela eleição dele, vocês sabem da história, e o Arthur é diplomata de carreira, ficou em Portugal, retornou e foi candidato a prefeito, ganhou, depois de novo ganhou. A verdade é que o Alckmin tem um poder lá em São Paulo. São Paulo é tipo um outro país, mas na balança ele e o Arthur, numa votação geral do povo brasileiro, eu diria que o Alckmin tomaria quase um capote. Ele não tem muita aceitação nem em São Paulo, onde é governador. São 7h03, é a hora em Manaus. Outro assunto que me chama a atenção é o seguinte: o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, liberou para votação no plenário a ação pela qual suspendeu liminarmente a medida provisória que adiava em 1 ano o reajuste do funcionalismo federal e aumentava a contribuição previdenciária dos servidores que ganham mais de R$5.500. Aumentava de 11% para 14%. Então, o que acontece? Agora cabe à presidente da corte, que é a ministra Carmen Lúcia, incluir ação na pauta de julgamentos pelos 11 ministros do Supremo. Agora são 7h04, ainda em nível nacional, outro assunto de política. Atenção, hein, gente? Prestem atenção. O Tribunal Superior Eleitoral publicou uma resolução que permite aos candidatos financiarem em até 100% de suas próprias campanhas. Vejam só, caso o tribunal não veja essa decisão reveja essa posição e tenha um prazo até 5 de março, candidatos com renda e patrimônio elevados vão levar grande vantagem sobre os demais. Essa informação
está no site do jornal A Folha de São Paulo. Segundo a publicação, um político rico que queira disputar a Câmara dos Deputados, por exemplo, ele poderá bancar do próprio bolso todo o limite que pode gastar. Vocês sabem quanto é o limite hoje? 2,5 milhões de reais. Lá atrás, em 2016, por exemplo, o atual prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, cujo patrimônio, o patrimônio dele declarado foi de 180 milhões. Rapaz, se eu tivesse 180 milhões, eu ia me meter em negócio de campanha política, eu ia viver o mundo só com isso aqui aplicado, ia ver o mundo inteiro. Eu acho que a cada 10 dias eu estaria assim num país diferente. O cara tem um patrimônio de 180 milhões e se meteu. Ele investiu na campanha dele quase 5 milhões na sua própria campanha e foi eleito no primeiro turno. Bem, nas eleições lá mais atrás, em 2014, os 503 deputados federais eleitos declararam patrimônio médio de 2,5 milhões, 2,5 milhões, exatamente o teto de gastos definido para as eleições de outubro. Pelo texto da resolução aprovada em dezembro, mas só agora publicada, o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gasto estabelecido para o cargo ao qual vai concorrer.